bem, turma? Então, esse vídeo ele tem como objetivo fazer a revisão dos conteúdos do segundo ano, né, da nossa prova global, onde nós vamos abordar assuntos como raiz, caule, folhas, flores e frutos. E a metodologia utilizada aqui por mim é de comentar algumas questões, né, questões que são facilmente encontradas na internet e que abordam esses assuntos que vão cair na prova de vocês, tá? Então, partindo logo aqui para o comentário das questões, nós temos aqui uma questão, turma, que vem falando a respeito das funções de um órgão da planta. A pergunta é a seguinte: a absorção de água e nutrientes do solo e fixação do vegetal são funções básicas de que órgão da planta? Ora, é muito claro, né, é muito óbvio que essa função é uma função própria da raiz. Afinal de contas, é ela quem fixa a planta no substrato, é ela quem tira do solo a água e os minerais necessários para o desenvolvimento da planta. É bem verdade que ainda existe uma terceira função que a raiz ela pode assumir, né? Sendo essa terceira função não tão importante como essas duas, de fixar e de absorver água do solo, né? Que seria a função de armazenar nutrientes da planta, né? Nós temos aí algumas raízes tuberosas, né, que armazenam nutrientes, como é o caso da cenoura, da beterraba, da batata doce, da mandioca, né? Portanto, a resposta para essa questão seria raiz, né? A função dela de absorver água e minerais do solo. A próxima questão, turma, ela aborda o tema tipos de raízes, né? Então, o aluno ele precisa entender que algumas plantas, elas além de suas raízes subterrâneas, elas também podem desenvolver raízes aéreas que vão desempenhar as mais diversas funções, né? Por exemplo, nós temos as raízes escoras, né, que são tipos de raiz aérea que faz a sustentação, raízes tabulares que também fazem a sustentação da planta, raízes respiratórias, né, que tem como função absorver o oxigênio atmosférico e mandar para as raízes subterrâneas esse oxigênio. Existem raízes parasitas, né, que são de algumas plantas que crescem sobre outras árvores e retiram delas nutrientes, né? Raízes enlaçantes, que ajuda também a fixar essas plantas epífitas, né? Então, e existe também raízes aquáticas que são adaptadas ao ambiente aquático. No caso aqui dessa segunda questão, vem abordando sobre a planta do mangue. Então, vamos dar atenção à pergunta. A pergunta diz assim: as raízes que desenvolvem em locais alagadiços, como os mangues, crescem verticalmente, emergindo da água e possuem poros para a absorção de oxigênio atmosférico. Essas raízes denominam-se de quê? Bom, então a raiz que vai crescer verticalmente para fora para buscar oxigênio, essa raiz ela é chamada de raiz respiratória. Ela é muito encontrada em plantas do mangue, porque o mangue é um terreno que tem muita água, alagado. Aí essas plantas desenvolvem as raízes respiratórias, que aqui nós não temos nas alternativas respiratórias, nós temos pneumatóforas, né, que seria então, portanto, equivalente à palavra respiratória. Então essa seria a opção correta, pneumatóforas. Bom, então encerrando pelo menos essa parte introdutória de raiz, nós agora vamos falar um pouquinho a respeito do caule. E o aluno sabe que o caule é aquele órgão aéreo da planta, né, que sustenta as folhas, as flores, os frutos, né, que também faz a condução das seivas, né, de folha para raiz, como é o caso da seiva elaborada, e a seiva bruta de raiz para as folhas, né. Então vamos aqui falar também a respeito de alguns tipos de caules, dependendo do tipo da planta, né, ela pode desenvolver um caule diferente da outra. Por exemplo, turma, com respeito ao coqueiro, né? O coqueiro é um caule bem interessante porque é um caule que não tem ramificações, né? E é um caule que também as folhas e os frutos surgem somente na copa daquele caule, né? Não é em toda a extensão, mas exclusivamente na copa do caule.
Esse tipo de caule, turma, ele é conhecido como caule estipe, né? Encontrado no coqueiro, na palmeira, o próprio mamoeiro também tem um caule estipe, que os frutos ficam todos restritos ali à região da copa, né? Caules estipe. Existem outros caules aéreos, por exemplo, o tronco, né? Que é um caule bem ramificado, que se espalha por toda a parte, que formam bastante ramos, né? É encontrado, por exemplo, no cajueiro, na mangueira. Existe o caule do tipo colmo, que são aqueles que você encontra nós e entre nós bem visíveis, né? Como é o caso do bambu, da cana de açúcar, né? Podendo ser ele oco ou cheio. Existe também o caule do tipo haste, que é um caule pequeno, clorofilado, né? Que você encontra, por exemplo, em algumas herbáceas. E existe o caule trepador, né? Especializado em subir em superfícies, caules rasteiros que crescem sobre a superfície do solo também, né? Esses são alguns exemplos de caules aéreos. Nós também temos plantas com caule subterrâneo, é o caso da bananeira, que o caule dela é subterrâneo, chamado de rizoma, né? Outras plantas também têm esse caule rizoma, como a samambaia, por exemplo. Existem os tubérculos, pessoal, que também são caules subterrâneos, é o caso da batata inglesa, né? E existe caules que são subterrâneos cobertos por folhas, é o caso da cebola e do alho. A esses caules nós chamamos de bulbo. E por último nós temos também um tipo de caule aquático encontrado na Vitória Régia, né? Um caule sem muitos tecidos de sustentação e adaptado ao ambiente aquático. Então essa é uma breve revisão sobre os tipos de caule, né? Que varia dependendo da planta que você esteja estudando. Mas a questão que nós estamos analisando aqui fala a respeito do coqueiro. Então vejamos o enunciado da questão. O coqueiro, Cocos nucifera, é uma das espécies de palmeira com maior distribuição na zona tropical. Por causa de sua pouca exigência nutricional e de sua facilidade em se dispersar pelos mares e ter um sistema de sustentação resistente aos fortes ventos e ao solo arenoso do litoral. O seu caule apresenta nós e entrenós bem visíveis, mas com folhas apenas no ápice, que por sua vez é classificado como sendo... Bom, nós já falamos aqui que o caule representativo do coqueiro é o caule estipe, né? Então nós temos aí uma opção falando de estipe, seria essa a alternativa correta, certo? E a questão seguinte fala a respeito de outro tipo de planta, no caso aqui a castanheira e a mangueira, né, que nós também já até comentamos. A pergunta diz que são exemplos de árvores que apresentem como caule aéreo, ereto, com muitas ramificações, nós e entre nós poucos visíveis. E essa característica aí, né, de caule bastante ramificado é uma característica do caule do tipo tronco. Portanto, nós também temos aí uma opção tronco para essa questão. Bom, nós agora vamos fazer um estudo sobre um terceiro órgão da planta, que no caso seria a folha, né? É importante que o aluno saiba que a folha ela tem 4 partes, certo? Tem uma parte da folha que insere ela no caule, uma partezinha dilatada, né, que vai estar inserida ao caule. Essa partezinha é chamada de bainha. Logo depois da bainha, a folha ela forma uma hastezinha fina chamada de pecíolo. Na base dessa hastezinha pecíolo é comum você encontrar 2 projeçõezinhas pequenas chamadas de estípulas, certo? E ao final desse pecíolo nós temos o limbo, que é a parte laminar onde encontram-se as nervuras, né? Então uma folha aí com todas as partes, ela teria a bainha, que é a parte dela que está ligada ao caule, inserida ao caule. Nós temos as estípulas, que são porções, projeções que você vai encontrar na base do pecíolo. Você vai ter o pecíolo, que é a própria haste, e o limbo, que é a parte que tem as nervuras. Portanto, 4 partes você vai ter a divisão das folhas. É claro, é óbvio, é evidente que nem todas as folhas possuem essas 4 partes, né? Tem folhas, por exemplo, que só vai ter a bainha e o limbo, por exemplo, ou o pecíolo e o limbo. Mas normalmente você pode encontrar essas 4 partes. Se não, vejamos aqui o enunciado da questão. As 4 partes básicas que uma folha pode apresentar são uma lâmina foliar,
portanto essa parte seria o próprio limbo, né? Um pedúnculo, portanto essa parte ela é o próprio pecíolo, e uma expansão basal, que no caso seriam as estípulas, uma expansão basal que reveste o caule, no caso a bainha, e projeções filamentosas ou lâminas, que no caso seriam as estípulas. Essas partes da folha são chamadas respectivamente. Então, na sequência que a questão vai nos dar, nós teríamos a parte laminar da folha, que seria o limbo, nós teríamos o pedúnculo, que seria o pecíolo, a parte dilatada que está inserida ao caule, que é a bainha, e as projeções, que seriam as estípulas. Então, nós temos aí uma alternativa com limbo, pecíolo, bainha e estípula. Bom, mas as folhas, elas também podem sofrer algumas modificações, né? Por exemplo, turma, em plantas do deserto, as folhas elas se modificam em espinhos. Em plantas trepadeiras, algumas folhas elas podem formar estruturas enroladas, né, que nós chamamos de gavinhas, que aumenta a sustentação da planta, das plantas trepadoras, né, ou trepadeiras. Existe também folhas que se projetam formando as flores, né, no caso que seriam as pétalas e sépalas. Existem folhas que protegem também o caule, gemas caulinárias, como é no caso os catáfilos presentes na cebola, no alho. Então é importante o aluno ter noção que nem sempre a gente vai chamar de folha aquela estruturazinha verde, né, que está lá presa no caule. Às vezes a folha ela pode sofrer algumas modificações. E nós aqui temos o exemplo de uma planta trepadeira, que é a videira, né, a planta que forma, que dá uvas, uma planta trepadeira. Veja só o enunciado da questão. Caules e folhas podem sofrer modificações para a realização de diversas funções na planta. Considerando a videira, de nome científico Vitis sp, as estruturas utilizadas como suporte, então nessa planta, né, as estruturas que vão ajudar na sustentação desses caules trepadores seriam as folhas. E essas folhas elas se modificam em estruturas assim, em forma de cachos, né, enroladas, chamado de gavinhas. Muito também comum no maracujá, também forma esse tipo de folhas chamadas gavinhas. Portanto, a alternativa folhas e gavinhas aí, nós temos a primeira opção para essa questão. Bom, nós aqui temos, turma, ainda falando a respeito de folha, o corte de uma folha sendo visto ao microscópio. E nós podemos perceber aí que a estrutura da folha interna parece muito com um sanduíche, né? Nós temos aí uma camada em cima, chamada de epiderme superior, e uma camada embaixo, chamada de epiderme inferior, e no meio nós temos o mesófilo, né, formado por células clorofiladas, onde há uma alta incidência de fotossíntese nesse mesófilo, nesse meio entre as epidermes. É importante a gente considerar que a epiderme superior tem uma camada de cera, né, essa camada de cera nós chamamos de cutícula, muito importante para diminuir, né, impedir a evapotranspiração, né, impedir a transpiração excessiva de água, né? Acaba sendo um mecanismo aí para evitar a perda de água, essa camada de cera, cutícula. Algumas folhas também têm na sua epiderme superior pelos, que também reduzem a transpiração. Já na epiderme de baixo nós temos umas estruturas reguláveis chamadas de estômatos. Os estômatos são estruturas que abrem e fecham, e uma vez abertos, a folha ela consegue fazer respiração, porque há uma troca gasosa, né? Entra oxigênio no interior da folha quando esses estômatos estão abertos, entra também carbono para a folha fazer fotossíntese. E pode também até haver perda de água quando esses estômatos eles estão abertos, né? Então, o estômato, que está restrito à parte de baixo da folha, né, uma concentração maior na parte de baixo da folha, acaba sendo um órgão da folha com a finalidade de controlar tanto a transpiração, perda de água, como também controlar as trocas gasosas que ocorrem dentro da folha.
E aí a pergunta da questão é a seguinte: na maioria das plantas, a folha é o principal órgão fotossintético. As estruturas histológicas de uma folha vegetal são mostradas esquematicamente na figura abaixo. Quais estruturas representadas na figura acima contribuem para reduzir a transpiração da planta? Então vamos atrás aqui de estruturas da folha que evitam a perda de água, transpiração. A letra A coloca como opção cutícula e xilema. Bom, cutícula até é, mas xilema não. Xilema é o tubo que transporta a seiva bruta da raiz para as folhas, que leva água, né, da raiz para as folhas. Então o xilema não é uma estrutura que evita a transpiração, e sim um tubo que conduz seiva bruta. A alternativa B, nós temos cutícula e estômatos. Sim, essa seria a alternativa correta, uma vez que a cutícula é uma camada de cera e que os estômatos são estruturas que podem se fechar, estruturas na epiderme inferior da folha, que podem se fechar, reduzindo também a transpiração da folha pela epiderme inferior, né? Então seria cutícula e estômatos. As outras alternativas, parênquima e floema, isso não impede a transpiração. Parênquima é o tecido que forma o mesófilo, o meio da folha, tecido clorofilado, né? E nós temos uma alternativa que fala também de xilema e estômatos, que também não tem o que ver com transpiração. O próximo item vem falando, turma, a respeito dos frutos, também um assunto que nós consideramos em nossas aulas, né? E a questão, ela pergunta exatamente qual é a parte da flor que vai formar o fruto. A pergunta, ela coloca assim: os frutos são estruturas encontradas exclusivamente nas angiospermas e apresentam como função a proteção de sementes e o auxílio na dispersão. Os frutos são derivados de qual estrutura da flor? Ora, é muito evidente, o fruto ele é formado a partir do ovário da flor, né? Nós comemos às vezes, turma, algumas frutas que não são formadas do ovário. É o caso do caju, que não é formada do ovário, é o caso da maçã, da pera, do abacaxi. A essas frutas que não são formadas do ovário, nós chamamos de pseudofrutos, né? Mas todos os frutos verdadeiros, como a banana, o abacate, a laranja, a manga, os frutos verdadeiros, eles são formados do ovário da flor, portanto, marcariam aí essa opção como sendo a correta. Nós temos aqui uma questão falando sobre exemplos de frutos. É importante também o aluno estar atento a isso, porque é recorrente em provas. A questão, ela considera: assinale a alternativa que apresenta, do ponto de vista botânico, apenas frutos. Do ponto de vista botânico, né? Apenas frutos. Muitas pessoas confundem também, às vezes confundem legumes como sendo frutas, verduras como sendo frutos, e o contrário, né? Considera também alguns frutos como sendo verduras, legumes. Então, em termos botânicos, qual seria considerado realmente, do ponto de vista botânico, apenas frutos? A primeira opção coloca aqui laranja, vagem e beterraba. Essa alternativa não está certa, porque beterraba é uma raiz tuberosa, né? Beterraba não é um fruto, beterraba não é formada da flor, beterraba não vem do ovário, é uma raiz, né? A vagem sim é um fruto, a laranja também. Na segunda opção nós temos a maçã. A maçã também não é considerada um fruto, uma vez que a maçã não vem do ovário da flor, né? E também na opção nós temos a batata, que também se trata de uma raiz. Portanto, na terceira opção nós temos tomate, pepino e laranja. Esses sim são considerados frutos, uma vez que são formados a partir do ovário. O próximo item está errado por conta da beterraba, e o próximo item também é errado por conta da cebola, que trata-se de um caule. Nessa outra questão, turma, nós temos um procedimento muito interessante que é feito quando se quer matar uma grande árvore, né? Então, às vezes você tem uma árvore lá no seu terreno incomodando, você quer matar aquela árvore, como é que você faz? Uma maneira mais prática de se fazer isso, porém não recomendada, né, seria você fazer o anelamento do caule. Mas o que é o anelamento, professor? É você tirar a casca daquele caule de maneira a rodear todo o caule, né? Então, ao fazer aquilo ali, você tirando a casca, você vai tirar junto com a casca
o floema que é o tubo que transporta a seiva elaborada, que vem lá das folhas para a raiz, né? Então vai acontecer que esse caule ele vai inchar na sua parte de cima, né? Conforme você pode ver aí na figura B. Esse inchaço aí é devido ao acúmulo de seiva elaborada que deveria chegar até a raiz e não chegou, né? E você vai causar a morte primeiro da raiz e em segundo plano a morte de toda a planta, uma vez que a raiz vai deixar de mandar água para as diversas partes da planta, né? Então esse caule vai murchar e vai se tornar até prático você derrubar aquela árvore. Portanto, vamos considerar a pergunta. Com base na figura e nos processos de condução de seivas através dos tecidos vasculares, assinale a afirmativa verdadeira, certo? Então, uma opção que nós temos aqui, a primeira, por exemplo, diz que o xilema acumula os solutos orgânicos na parte superior do caule. Não. No xilema só temos seiva bruta, não existe seiva orgânica no xilema, né? O item 2, o floema está situado na parte mais interna do caule. Não, o floema está na casca da árvore. É tanto que você, ao retirar a casca, você está removendo o floema dela, da planta. Então está errado também a segunda opção. A terceira opção, quando fazemos o anelamento do tronco, o floema deixa de transportar compostos orgânicos para as raízes e por esse motivo a planta poderá morrer. Sim, essa vai ser a alternativa correta, tá? Você, ao retirar a casca, você retira o floema, você bloqueia o transporte da seiva elaborada. Muito bem, turma. Então essas foram algumas questões que nós comentamos e ao mesmo tempo revisamos os principais assuntos que vão cair na nossa prova global, tá? Só tenho agora a desejar a vocês uma boa prova de biologia, que vocês estudem os nossos resumos que foram feitos na sala, que vocês estudem os exercícios e assistam esse vídeo para que vocês possam ter sucesso na prova, tá bom? Obrigado e até mais.